Olá a todos! Hoje venho falar sobre divórcio ao fim de 20 anos ou mais de casamento ou de relação. Por que isto acontece? Quais são os motivos que fazem com que duas pessoas, ou pelo menos para uma delas, não faça sentido continuar a relação depois de tanto tempo em que, pelo menos aparentemente e sobretudo aos olhos de quem está à sua volta, até parecia ser uma relação feliz, uma relação sólida? O primeiro motivo apontado por muitos destes casais tem a ver com o facto de terem crescido em sentidos opostos. Isto é tão mais comum, por exemplo, na medida em que para um dos membros do casal haja um fortíssimo investimento na carreira ou até na vida académica e para o outro as atenções estejam, por exemplo, muito mais centradas nas relações afetivas, em concreto, por exemplo, na relação com os filhos, até na relação com a família alargada e com os amigos. É como se os objetivos de cada um, os sonhos individuais de cada um, fossem pouco compatíveis com a elaboração de sonhos a dois, com objetivos que tenham mais a ver com a vida a dois, com a vida em família. Quando isto acontece, na prática, os membros do casal podem sentir, a partir de determinada altura, e sobretudo quando os filhos já são adultos, que ainda há muita coisa para viver e que, no fundo, uma relação conjugal é muito mais do que a concretização de uma série de tarefas em equipa. E, portanto, muitas vezes estas pessoas vão, sobretudo, em busca de algo mais, de algo que a relação, pelo menos até ali, não está a oferecer-lhes. Outro motivo apontado por estes casais tem a ver com a sensação de estarem sozinhos na relação. Eu costumo dizer que há poucas coisas mais duras do que a solidão acompanhada. Esta coisa de nos sentirmos profundamente sós, profundamente desamparados, apesar de estarmos numa relação de compromisso, pode literalmente dar cabo de nós, no sentido aqui de nos puxar para baixo, de nos deprimir. Há bocadinho eu dizia que nós vivemos efetivamente cada vez mais tempo e aquilo que acontece, sobretudo quando esta sensação de desamparo, de não podermos conversar sobre as nossas coisas com a pessoa que está ao nosso lado, esta sensação de que a pessoa com quem vivemos não se importa verdadeiramente, quer com as coisas positivas que nos acontecem, quer com os nossos dramas, isto faz com que muitas vezes olhemos para o futuro e, no fundo, nos ponhamos a pensar o que é que vão ser os próximos 20 ou os próximos 30 anos que ainda temos pela frente. E, portanto, é muitas vezes à altura do ou vai ou racha. Mesmo que não haja aqui uma terceira pessoa, há sobretudo o reconhecimento do mal-estar, da tal solidão e a vontade de experimentar uma vida diferente e, quem sabe, abrir-se aqui a oportunidade também para uma vida a dois mais feliz, mais plena. Outro dos motivos apontados tem a ver com a saída de casa dos filhos. Há muitas pessoas que se mantêm num casamento que claramente não as faz feliz em nome da estabilidade familiar, em nome do bem-estar dos filhos. Em primeiro lugar, porque os filhos ainda são pequenos e, portanto, há o medo de, com o divórcio, vir demasiada instabilidade e, porventura, até causarem algum trauma às crianças. Depois, na adolescência, nós sabemos que é tudo muito turbulento e, portanto, para muitas pessoas, para muitos pais e mães, é complicado colocar um ponto final à relação e, no fundo, ter de lidar com o peso na consciência de trazer mais instabilidade à vida de um adolescente. Quando os filhos saem de casa e quando os pais e as mães deixam de ter tantas responsabilidades associadas à parentalidade, é um bocadinho como se fossem forçados a olhar novamente para si mesmos e para a relação de casal. Isso pode ser muito duro, sobretudo na medida em que se constate que não há romantismo, que não há vivacidade ou até que não há companheirismo. E, portanto, dessa dureza, dessa constatação, pode efetivamente surgir aqui a vontade de fazer uma ruptura e, de novo, de experimentar algo novo. Para algumas pessoas e, sobretudo, para algumas mulheres, o fim de uma relação ao fim de 20 ou 30 anos de casamento tem, sobretudo, a ver com
colocar um ponto final a uma situação antiga de violência, normalmente violência emocional, de abuso emocional. É muito mais fácil mantermos-nos numa relação na medida em que a nossa autoestima esteja fragilizada. E isto acontece, infelizmente, com algumas pessoas. À medida que vão conseguindo conversar sobre o assunto, à medida que se vão sentindo mais amparadas pela sua rede de suporte, podem efetivamente ganhar coragem para pôr um fim à relação e tentarem cuidar, nessa fase da vida, muito mais de si mesmas. Há outras pessoas que assumem que pura e simplesmente casaram, entre aspas, cedo demais. Isto é, há muitos casais que casaram claramente apaixonados, com o amor das suas vidas, mas que ao fim de 20 ou 30 anos têm a percepção de que não viveram tudo aquilo que gostariam de ter vivido. E isto é tão mais comum em relações que estejam esmorecidas, eu costumo chamar-lhes as relações mornas. É muito mais provável, e sobretudo nesta altura em que nós vivemos efetivamente cada vez mais, que ao olharmos para a nossa relação e nos dermos conta de que está tudo muito, muito morno, que sintamos a necessidade de viver algo diferente, de nos sentirmos efetivamente mais vivos, de agarrarmos a vida. E isso pode acontecer e traduzir-se aqui na decisão de romper com uma relação que já não os faça felizes e com a vontade, no fundo, de recuperar aqui um bocadinho, se calhar, daquilo que não se experimentou na juventude. Para quem é surpreendido com uma ruptura deste tipo, isto é, para alguém que, independentemente de se sentir mais ou menos feliz na relação, independentemente de estar ou não totalmente preenchido com a relação, mas para alguém que ainda se sinta ligado ou ligada ao companheiro, para alguém que tenha claramente a vontade de envelhecer ao lado daquela pessoa, ser apanhado ou apanhada de surpresa por uma decisão deste tipo pode ser obviamente avassalador. A verdade é que quando nós investimos numa relação, quando nós damos tudo o que temos, nós não só desejamos que seja para sempre, como nos vamos convencendo de facto de que assim será. A verdade é que ao fim de alguns anos, e concretamente ao fim de 20 ou mais anos de relação, a pessoa que está ao nosso lado passa a ser um bocadinho de nós também. Não é que seja nossa, mas passa a fazer parte da nossa identidade. De repente, termos de olhar para a nossa vida sem aquela pessoa pode ser não só uma grande fonte de tristeza, mas também uma fonte de confusão. De repente é como se eu já não soubesse exatamente quem eu sou, porque uma boa parte daquilo que eu era também ser a companheira ou o companheiro daquela pessoa, da pessoa X. Então eu diria que uma das respostas a estas situações tem de ter a ver com o autocuidado, isto é, com a necessidade de, por um lado, respeitar os próprios sentimentos, dar espaço para que eles surjam, isto é, não lutar com a tristeza ou com a raiva, permitir que essas emoções se instalem, sejam vividas e, por outro lado, haver aqui um grande foco naquilo que possa ser feito em nome do próprio bem-estar. Muitas vezes, quando damos o nosso melhor para que o nosso casamento dê certo, para que a nossa família se mantenha unida e estável, dizia eu que algumas vezes esquecemos-nos de nós mesmos, esquecemos-nos de cuidar de nós. De resto, esse é um dos motivos pelos quais a pessoa que está ao nosso lado também pode ir perdendo a admiração, na medida em que deixemos pura e simplesmente de reparar em nós e de cuidar de nós. Ora, na sequência de uma separação e no meio de toda a dor, no meio de todo o sofrimento, faz ainda mais sentido que consigamos encontrar esse foco, que consigamos parar para prestar atenção não só às nossas emoções, mas àquilo que queremos para nós, perspectivar o nosso futuro, tentando identificar aquilo que nos é possível fazer hoje, no aqui e agora.
Eu sei que para a maioria das pessoas, sobretudo aquelas que tenham efetivamente sido aqui apanhadas de surpresa por uma ruptura como esta, mas mesmo para quem de algum modo já pudesse estar à espera, é sempre doloroso e é difícil olhar para a frente e, em concreto, equacionar a hipótese de haver uma nova relação. Mas é importante que, no fundo, que haja espaço para que isso aconteça. Nós fomos, entre aspas, feitos para amar e para sermos amados. E é verdade que há muitas formas de amor, e não apenas o amor romântico, mas uma relação conjugal é normalmente a relação mais íntima de todas e aquela que efetivamente mais nos preenche. E é importante que nos mantenhamos disponíveis para continuar a amar e, sobretudo, porventura, para, nestas situações, redescobrir o amor e redescobrir também uma parte de nós que poderia já não estar viva há algum tempo e que pode ser efetivamente aqui reavivada, pode ser reconstruída e pode ser uma grande fonte de satisfação, de bem-estar pessoal.